A paz do Senhor para os irmãos. Hoje vou trazer mais uma pregação aqui para vocês, mais uma live. Espero que todos vocês, Deus possa tocar o coração de cada um de vocês. Nessa noite, através da palavra que eu estarei trazendo, antes de tudo, vou estar aqui orando para que Deus abra o coração de vocês, o ouvido. Enquanto eu vou fazendo essa oração, se você quiser, estiver com uma Bíblia em suas mãos, eu vou ler em 2 Reis 8, verso 4, que o Senhor Jesus venha falar com vocês através dessa palavra, com todos vocês, como Ele falou comigo. O tema dessa palavra é que Deus se compadece de um coração arrependido, e eu quero falar para vocês que o arrependimento, ele pode salvar a sua vida, curar a sua vida, trazer a paz para vocês. Então, vamos dar início. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero apresentar essa live para Ti. Peço-lhe que o Senhor abra, meu Pai, os olhos e o ouvido de cada um que estará ouvindo a Tua palavra. Peço que o Senhor fale com cada um deles, me faça instrumento da Tua obra, que hoje, através dessa palavra, venha ser alcançado vidas, meu Pai, que as pessoas venham ser consoladas, alcançar resposta por aquilo que tem buscado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É como eu falei, a palavra está em 2 Reis 8, verso 4, que diz: Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Essa palavra que me chamou a atenção, um dia que um evangelista amigo meu estava pregando, foi pregar essa palavra. E quando ele começa a pregar, ele lê essa palavra, o que me chama a atenção é que Geazi está dentro do palácio com o rei. O rei está perguntando para ele os feitos que foram feitos através de Eliseu. Os milagres que Deus realizou através de Eliseu. E eu fiquei pensando assim, nossa, mas como que Geazi está conversando com o rei? Principalmente dentro do palácio. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Enquanto aquele evangelista ia pregando a palavra, minha mente foi viajando na palavra do Senhor e eu fiquei pensando, mas Geazi, ele era leproso. O leproso, ele não poderia entrar na cidade. Ele não poderia viver em sociedade. Ele tinha que estar separado em um outro lugar. Naquele tempo existia a cidade de refúgios e era ali que Geazi tinha que estar. Eu fiquei me perguntando o que foi que aconteceu que Geazi estava ali na presença do rei.
como que ele poderia estar ali? Então, quando cheguei em casa, peguei minha Bíblia e fui ler. Esse fato que aconteceu de ele estar na presença do rei, no capítulo 8, aconteceu bem depois de ele ter pego a lepra, no capítulo 5. A primeira vez que Geazi aparece na Bíblia, é apresentado para nós, é no capítulo 4 de 2 Reis, no versículo 12, onde Geazi é chamado por Eliseu após eles estarem hospedados na casa de uma senhora que, por perceber que Eliseu era um verdadeiro homem de Deus, pede ao seu marido para lhe construir um quarto. E com isso eu percebo também que aquele homem o considerou como um homem de Deus, como um servo do Senhor, porque ele fez aquele quarto para aquele homem. Então Eliseu, querendo agradecer aquela mulher, ele pede para que o seu servo observe o que ela necessitava. E Geazi percebe que ela, mesmo tendo posses, uma condição financeira boa, ela não tinha filhos, e avisa para ele. E Geazi vai e chama aquela mulher, amando de Eliseu, o profeta. E com isso, o profeta fala que daqui a um tempo, aquela mulher iria engravidar. E aquela mulher fica meio sem graça. Falou: Senhor, não brinca comigo. E naquele tempo determinado, mesmo aquela mulher não acreditando na palavra do profeta, e ela não deveria duvidar, já que ela tinha o reconhecido como um grande homem de Deus, ela engravida. Ela tem seu filho cresce, mas um belo dia, o seu filho vem a falecer. E com isso, ela vai em busca do profeta. E o profeta pede que Eliseu vá lá e ressuscite o filho daquela mulher. Só que o Geazi não consegue realizar aquilo que o profeta pediu. E quem acaba realizando o milagre é Eliseu. O milagre de Deus acontece não através de Geazi, mas sim através de Eliseu. Então, com isso, o que acontece? Até aí eu olhei, eu falei, bom, então Geazi, no capítulo 8, está conversando com o rei. No 4, ele é apresentado, ele aparece pela primeira vez ali na Bíblia. E aí vem o capítulo 5, onde a gente vê um comandante do exército sírio, cheio de lepra, que em busca do profeta Eliseu, porque ele ouve falar do profeta através de uma menina que era sua serva, que ele tinha trago como prisioneira de Israel numa das investidas da Assíria contra Israel, e ele traz essa menina, sequestra, e bota essa menina para trabalhar dentro da casa dele com a sua esposa. Mas o que me chama a atenção também, que mesmo essa menina, estando ali, contra a vontade dela,
ela fala para sua senhora: se o meu senhor estivesse em Israel, lá ele seria curado, porque lá tem um homem de Deus. E aí esse homem, Naamã, ele vai lá e pede carta ao seu rei para que ele pudesse ir até Israel à procura desse profeta. Com isso, quando ele chega lá, ele acha que o profeta, por ele ser um homem importante, que o profeta iria recebê-lo com festas, iria até a porta. Mas a única coisa que esse profeta faz é falar o seguinte: que ele mergulhasse 7 vezes no rio. E ele fica chateado, porque ele achava que o profeta viria até a ele. Mas a única coisa que o profeta fez foi mandar um recado para ele do que ele tinha que fazer. Com isso, quando ele está retornando para a sua terra, o servo dele, desse homem, de Naamã, fala para ele assim: Senhor, o rio está aqui, o Senhor está aqui. O que lhe custa mergulhar nessas águas? Faça o que esse homem falou. E toda a história, a maioria de nós conhecemos, que esse homem mergulha na água, mergulha naquele rio 7 vezes, e durante esses 7 vezes, na 7ª vez, esse homem é curado. E com isso ele volta para falar com o profeta. E aí ele é recebido pelo profeta. E ele deseja dar para o profeta os presentes que ele trouxe daquela cidade. Porém, Deus fala para Eliseu que não recebesse aqueles presentes, pois aqueles presentes não pertenciam para eles. Com isso, ele vai embora. Só que nós vamos ver vamos ver mais uma vez Geazi, no capítulo 5, 2 Reis. Vamos ver que Geazi vai atrás da comitiva de Naamã e fala para ele: o profeta achou melhor, resolveu que ele quer parte dos presentes, porque ele vai precisar desses presentes para dar para alguém que precise, necessita. E aí o Naamã dá parte daqueles presentes para Geazi. Essa é a primeira vez que Geazi mente. Ele mente para aquele que recebeu a cura, aquele a quem foi feito o milagre. E ao voltar para casa, ele mente mais uma vez, porque Eliseu pergunta para ele onde ele estava, e ele não responde com sinceridade. Nós vamos ver que Eliseu vai virar para ele, no mesmo capítulo 5, e vai dizer o seguinte: que a lepra de Naamã caia sobre você e a sua geração. Nossa, que palavra dura. Rapaz, um profeta de Deus profetizou isso para um homem. Aí a gente fica perguntando: caramba, o porquê que Eliseu fez isso? Profetizou isso para ele. E aí eu percebo e volto um pouco atrás, no capítulo 4. Eu vejo que ali no capítulo 4, quando a Bíblia nos apresenta Geazi pela primeira vez, eu vejo ali um homem que não tinha fé nenhuma. Mesmo ele andando com o profeta Eliseu, ele não tinha fé. Porque quando o filho daquela mulher morre, Eliseu pede que ele faça
aquele ritual da forma que ele falou, mas só que Eliseu faz, mas não importa o jeito que você faz, mas sim que você tenha fé. Para as coisas acontecerem, você tem que ter fé e confiança, e confiar que vai acontecer. E ali você vê que Eliseu era um homem sem fé. E no capítulo 5, nós vamos perceber que Eliseu é um homem invejoso, cobiçador, e vamos falar no popular, olho grande naquilo que não era dele. Quando Deus impede do profeta Eliseu receber aquele presente daquele homem, é pelo simples fato que aquele presente não pertencia para o profeta. Porque o profeta só foi instrumento para fazer o milagre acontecer na vida de Naamã. Mas o instrumento maior foi quem apresentou Naamã ao profeta. É quem que está pagando o preço numa terra que não é dela, numa casa que não é dela, contra a sua vontade. Aqueles presentes era para aquela menina que foi arrancada à força da casa dos seus pais, da sua terra, do meio dos seus amigos e da sua parentela. E isso é o que aconteceu com Eliseu. Só que quando nós vamos para a 2 Reis 8, que foi o que eu li aqui no início, eu vou ler dessa vez do versículo 4 ao versículo 6, que diz: Ora, o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei, como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, este o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Fazei-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Então eu vejo aqui um Geazi que era sem fé, cobiçoso naquilo que não era dele, invejoso, olho grande. Eu vejo um homem que tinha todos esses argumentos, esses adjetivos, mas negativo, mas aqui no versículo 4 do capítulo 8, eu já vejo que houve uma mudança nesse homem. E digo que esse homem, em algum lugar, ele se arrependeu e Deus se compadeceu do seu arrependimento. Porque ele se arrepende de todo o seu coração. Eu sei que esse homem deve ter sido julgado, como muitos hoje em dia são, por causa de erros que cometeram.
Todos nós cometemos erros. Todos nós merecemos uma segunda chance. Aquele que aceita de todo o coração a segunda chance que Deus dá, Ele perdoa, Ele cura, Ele tira a lepra. Até mesmo aquela que o profeta profetizou. Vocês percebem que o profeta Eliseu tinha boca, a boca dele era de Deus. O que ele falava acontecia. Tanto é que quando ele vê que Geazi está mentindo, ele fala que a lepra de Naamã pega em você e sua geração. E a lepra logo pega nele. Só que no meio do caminho, em algum lugar, a Bíblia não nos relata, mas nós podemos conjecturar que Eliseu foi curado. Sem poder afirmar, mas alguns daqueles estudiosos, eles afirmam que Geazi é um daqueles leprosos que vai até o acampamento sírio. Por quê? Eu também acredito que aqueles homens que foram até o acampamento sírio foram curados. Por quê? Nós vamos ver que eles estão na porta da cidade, diz, se ficarmos, morremos de fome. Se entrarmos na cidade, nos matam. Se formos até o acampamento, morremos pela mão dos sírios. Então vamos até lá. Vamos jogar com a sorte. E nós sabemos que enquanto aqueles leprosos estão indo em direção ao acampamento, Deus faz que eles escutem como se estivesse indo para ali um grande exército. E aquele rei, aquele comandante, eles se amedrontam e começam a agitar o acampamento. E começam a fugir, largando tudo para trás. Pois eles estavam com medo, achando que o rei de Israel pudesse ter alugado um exército de reinos inimigos para lutar contra eles. E fogem. Fogem, largando tudo para trás. Quando aqueles leprosos chegam ali, eles se arrumam, eles trocam de roupa, eles se alimentam, recolhem espólio, recolhem alguns ouros, essas coisas, e de repente eles olham um para o outro e falam, ó, tem muita coisa aqui, e o povo na cidade passa fome. Que tal que a gente volte lá e avise a eles? Irmãos, sonhe eles não terem pensado somente neles, mas também no povo que passava fome. Veja só, eles são rejeitados por esse povo, por causa da sua doença. Mas mesmo assim, eles pensaram nele. De repente eles pensaram na sua família. De repente eles pensaram em algum amigo. Porque, na verdade, o leproso, ele não podia viver na cidade, porque era uma lei. E eles tinham que se retirar. Alguns deveriam ter preconceito por causa da doença, que na época não tinha cura. A cura para essa doença era um milagre. E quando eles retornam para a cidade, eles entram dentro da cidade para avisar. Olha aí, se eles entraram dentro da cidade, eles são curados. Porque eles não podiam entrar.
Então, meus irmãos, o conselho que eu quero dar para vocês: arrependei-vos. Se arrependa. Arrependa de todo o seu coração. Quando você fizer algo de errado, seja ele o que for, saiba que não existe pecado, pecadinho, nem pecadão. O pecado, ele é o mesmo. Ele não tem tamanho. Então, se você errou e ficou leproso, quando eu falo que ficou leproso, eu não estou falando que você pegou a doença, não. Eu estou falando que foi porque você está amaldiçoado, que você está no pecado, que o profeta ali, aquele homem te amaldiçoou, aqueles homens te condenaram, melhor falando. Fica assim não. Se você se arrependeu de todo o seu coração, saiba que Deus é contigo. Deus pegou tudo isso e jogou no mar do esquecimento. Nós sabemos que existem algumas coisas que as pessoas erram, e esses erros têm que acontece de ter algumas penalidades. Cumpra. Se tiver que cumprir alguma penalidade, que você venha cumprir. Porém, se arrependa de todo o coração. Aí aonde você estiver, seja o erro que você cometeu, não importa o que foi, mas se você tiver no seu coração a vontade de se arrepender, levante suas mãos, que eu vou fazer uma oração para você. E a partir desse momento, mas eu só quero que levante as mãos aqueles que realmente querem se arrepender. Porque, infelizmente, existem pessoas que vêm na empolgação. Só que não é essa empolgação que eu quero. Eu quero que vocês, eu não estou aqui para emocionar ninguém. Eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor. E espero que ela tenha tocado o seu coração. E que você verdadeiramente venha aceitar Jesus. Verdadeiramente venha ter se arrependido. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar a vida de cada um que assistiu essa live, de cada um que está agora levantando as mãos para te aceitar, que o Senhor venha fazer a obra na vida deles, que o Senhor venha realizar o desejo do seu coração. Eu não conheço o coração do homem, não conheço o coração de ninguém, mas tu conheces, Senhor. Então olha, meu Pai, o coração de cada um que nessa noite está querendo se arrepender. Toma, meu Pai, aquele que realmente se arrependeu de todo o coração e faça um vaso novo. E aqueles, Pai, que estão lutando para chegar ao verdadeiro arrependimento, dê força, Pai, para que eles não venham desistir. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Espero que vocês tenham recebido essa oração, essa palavra, que o Senhor Jesus venha ter tocado no coração de cada um de vocês. Até a próxima live. De repente eu volte essa semana, se der, ou na próxima segunda. Vou tentar voltar essa semana com mais alguma palavra. Compartilhe sempre com seus amigos.
Porque muitas das vezes você não está precisando de uma palavra de Deus, mas tem alguém que necessita. Faça assim com as suas mãos para receber a bênção apostólica. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolação do Senhor, do Espírito Santo, seja não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: Amém. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Até a próxima live.